Voltamos com as notícias do Brasil. O ministro da Fazenda cobrou mais rapidez na votação do orçamento de 2016 para o país voltar a crescer. A presidente Dilma defendeu o Bolsa Família e quer a ajuda dos prefeitos para aprovar a CPMF no Congresso. Na agenda da presidente Dilma, encontros com prefeitos, que veem na CPMF a chance de corrigir o rombo no caixa dos municípios. A parceria interessa ao Planalto, que pretende usar os prefeitos para aumentar a pressão sobre o Congresso. As prefeituras precisam desse imposto. Nós, prefeitos, defendemos essa CPMF desde que ela seja compartilhada com os municípios. Mas a proposta da CPMF, com a qual o governo federal pretende arrecadar mais de 30 bilhões de reais para socorrer a Previdência, está praticamente parada no Congresso. A demora nas votações alarma o ministro da Fazenda. Há uma excelente luz da importância da gente acelerar e chegar a um orçamento 2016 robusto, que dê a tranquilidade necessária para os negócios no Brasil voltarem a crescer, porque a gente precisa de crescimento e crescimento já. O governo já admite que as contas deste ano não fecham. O ministro Jacques Wagner, da Casa Civil, prevê que a promessa de economia para 2015, o chamado superávit, vai virar déficit, um rombo de pelo menos 50 bilhões de reais. Os números devem ser anunciados nos próximos dias. E a presidente Dilma não quer nem ouvir falar no corte de 10 bilhões de reais no Bolsa Família do ano que vem, como prevê o relator do orçamento. Se hoje nós podemos nos orgulhar de termos a primeira geração de brasileiros que não conheceu a fome, tantas e tão importantes conquistas justificam nosso compromisso inarredável com a continuidade do Bolsa Família. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para que as investigações contra ele fossem mantidas em segredo e determinou o bloqueio e sequestro do dinheiro mantido em contas na Suíça. Vamos a Brasília ao vivo. Daniela Salerno, boa noite. Qual foi o valor bloqueado, hein? Olá, boa noite. São cerca de 9.600.000 reais. O pedido do bloqueio foi feito pela Procuradoria-Geral da República. Caso seja confirmado pelas investigações que esse montante veio do esquema de corrupção da Petrobras, o dinheiro vai ser destinado aos cofres da União. O Supremo também negou o pedido feito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de manter em sigilo as investigações de evasão de divisa e lavagem de dinheiro. O ministro Teori Zavascki afirmou que não há elementos que justifiquem o sigilo. De Brasília, Daniela Salerno. Obrigado, Daniela. As provas de que Eduardo Cunha abriu empresas e contas no exterior enfraquecem cada vez mais o deputado e deixam revoltados entidades civis e a população. Os documentos que estão na Procuradoria-Geral da República não deixam dúvida de que as contas milionárias na Suíça são de Eduardo Cunha e da família dele. As evidências são robustas: cópias de passaporte, endereço residencial e telefones. A papelada foi usada para abrir 4 contas não declaradas. Ao todo, foram movimentados quase 4 milhões de francos suíços, mais de 15 milhões de reais. Mas na CPI da Petrobras em março, o presidente da Câmara negou categoricamente que tivesse contas no exterior. Não tem qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda. Além disso, a Procuradoria também encontrou no nome da esposa e de empresas dele 8 carros de luxo não declarados à Justiça Eleitoral. O mais caro, um Porsche Cayenne de mais de 400 mil reais. Um dos modelos foi identificado pelo Jornal da Record, um veículo de luxo com placa de táxi, registrada no município de Nilópolis, que aparece no Detran em nome do assessor Altair Alves Pinto. Essas provas levaram alguns deputados a pedir a cassação de Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Mas o processo está parado porque precisa apenas de uma assinatura do próprio parlamentar para que comece a tramitar. Até agora, Cunha não despachou. O presidente da Câmara, mesmo com a pressão, insiste em permanecer no cargo. Eu continuarei, eu não renunciarei, e aqueles que desejam, porventura, minha saída, vão ter que esperar o fim do mandato para escolher outro. Apesar da situação insustentável, o presidente da Câmara ainda é cortejado pelo governo e pela oposição.
O governo vê em Cunha uma esperança de que ele não toque para frente um pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Já a oposição, justamente o contrário, acha que Cunha, acuado pelas denúncias, pode dar sim prosseguimento ao impeachment. Este cientista político acredita que o presidente da Câmara vai aceitar o pedido de impeachment para preservar o mandato. É bem possível que, logo depois ele instalar essa comissão de impeachment, ele renuncia à presidência da Câmara, que ele vai tentar conseguir preservar o mandato para poder voltar depois. A resistência do presidente da Câmara em permanecer no cargo chegou às ruas como um insulto. A população cobra posicionamento dos deputados. Uma afronta à inteligência do povo. Acho que ele devia ter um pouquinho mais de vergonha na cara e respeito com a gente, com todos os brasileiros do país. É difícil você manter uma posição de defender esse sujeito, né? O povo brasileiro, de uma maneira geral, está esperando uma resposta, né? Essa resposta não apareceu. Se fosse num outro país, já estaria preso, né? Ele tem o direito de se defender, mas ele não tem o direito de ficar desafiando a vontade do povo, né? Organizações não governamentais já se mobilizam para pressionar pela saída de Cunha. Que um país não pode ficar sujeito à vontade ou à decisão de uma pessoa, sobretudo uma pessoa que tem conflito de interesse, porque ela está totalmente envolvida nisso. Eu acho que a situação dele está insustentável e que para haver alguma mudança tem que haver uma pressão popular, tem que haver uma pressão da opinião pública para alguma tentativa de moralizar minimamente a Câmara dos Deputados. E o delator, apontado como operador do PMDB no esquema de corrupção da Petrobras, diz ter tido encontros na casa do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para cobrar propina atrasada. Na série de depoimentos do acordo de delação premiada, o lobista Fernando Baiano disse que se encontrava frequentemente com Eduardo Cunha. A primeira reunião teria acontecido no gabinete do deputado em Brasília. Baiano disse também ter encontrado o parlamentar no escritório dele no Rio de Janeiro. Mas a reunião mais importante foi na casa do presidente da Câmara, quando os dois teriam acertado dividir a propina de 16 milhões de dólares que seria paga pelo consultor da Toyo Setal, Júlio Camargo. A condição era que Cunha o ajudasse a cobrar o dinheiro. O parlamentar teria decidido então fazer um requerimento na Comissão de Fiscalização da Câmara para pressionar o pagamento. Segundo Júlio Camargo, depois disso, o presidente da Câmara chegou a cobrar pessoalmente o pagamento de parte do suborno em um contrato de navio-sonda da Petrobras. Em outro trecho do depoimento, Baiano afirma que o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, queria comprar um carro de luxo para a esposa. O valor de R$170 mil foi pago em dinheiro vivo. Outro delator, o ex-funcionário da Petrobras, Eduardo Musa, revelou que Cerveró usava o apelido de Lindinho nas planilhas que controlavam as propinas. Essa tarde, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, negou o pedido de liberdade do empresário Marcelo Odebrecht. A decisão diz que o empreiteiro é líder da organização e poderia orientar funcionários da construtora a cometer outros crimes. Depois de 240 dias, a CPI da Petrobras aprovou o relatório final. E o resultado foi uma decepção. O relatório confirmou a existência de um cartel de empreiteiras para fraudar licitações na Petrobras e isentou ex-presidentes da estatal e também os presidentes petistas. Não há qualquer menção sobre o envolvimento do ex-presidente da Petrobras, José Carlos Gabrielli e Graça Foster, ou ainda em relação ao ex-presidente Lula ou à presidente Dilma. O texto do deputado faz críticas à condução da Operação Lava Jato. Um relatório que procura descredenciar a lei da colaboração premiada. 70 pessoas, entre empresários e funcionários da Petrobras, tiveram o indiciamento sugerido pelos subrelatores. Entre eles, os ex-diretores Renato Duque, Paulo Roberto Costa e Pedro Barusco. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, também foi incluído. Todos já respondem na justiça. Já os políticos ficaram de fora. O caso mais absurdo foi o de Eduardo Cunha, que em depoimento espontâneo à CPI garantiu que não tinha contas no exterior. A versão foi desmentida pela Justiça da Suíça e ficou de fora do relatório. Não há interesse na continuidade das investigações, nem no aprofundamento quando começou a aparecer a relação de políticos envolvidos.
O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, já está num voo a caminho de São Paulo. O avião deve pousar logo cedo no aeroporto de Guarulhos. De lá, Pisolato vai para Brasília, onde ficará preso no complexo penitenciário da Papuda. Condenado no processo do Mensalão, Pisolato fugiu para a Itália com passaporte falso e foi capturado no ano passado. A nova Serra Pelada, uma reportagem especial sobre o garimpo que surgiu em Mato Grosso, é o principal destaque do próximo Domingo Espetacular. Uma nova corrida do ouro. É muita gente chegando e saindo. Uma cidade que surge no meio do nada. Milhares de pessoas em busca da fortuna que se esconde na terra. Você vai saber em detalhes como tudo isso começou. A nova Serra Pelada. É essa cor aí que você queria ver. E exclusivo. Agora a gente vai descer. Nosso repórter entra nas galerias. São usadas estacas de madeira para evitar que desmorone. Agora, aqui. E mostra a perigosa busca pelo ouro a 20 metros da superfície. Qual que é o barulho do ouro? Mostra pra mim. Você vai ver o momento exato em que uma pepita surge na rocha. As histórias de quem já tirou a sorte grande. Olha só. Morro ali pra cima, ali tá tirando muito ouro. E o futuro incerto. A justiça manda fechar o garimpo. Será o fim desse sonho dourado? Pra tirar nós aqui é só Deus e Ouro Pouco. E neste domingo, depois da Hora do Faro, no Domingo Espetacular. É ouro. Ouro puro, sendo retirado aqui na nossa frente. Veja a seguir, jovem mascarado com espada mata 2 em escola na Suécia. E ainda hoje, Suzane von Richthofen vai cumprir o resto da pena em regime semiaberto. Ela está presa há 13 anos. Na Suécia, um jovem mascarado matou 2 pessoas e feriu outras 2 no ataque a uma escola. Segundo a imprensa local, o autor é Anton Pettersson, de 21 anos. Nas redes sociais, ele apoiava ideias nazistas e contra os imigrantes. Esta imagem mostra o jovem mascarado momentos antes do ataque. Muitas pessoas pensavam que era apenas uma brincadeira e até pediram para tirar uma foto. Mas às 10 da manhã ele invadiu a cafeteria da escola, que é aberta ao público. Ele carregava 2 facas e o que parecia ser uma espada. O agressor, de 21 anos, foi baleado pela polícia do lado de fora da cafeteria. Na confusão, uma ambulância que chegava para socorrer as vítimas acabou se chocando contra a fachada. A notícia chocou o país, que é um dos mais seguros do mundo. Mesmo com o aumento da população da Suécia, o número de mortes por crimes violentos se mantém estável há 3 décadas. São 100 assassinatos por ano. Por isso, o chefe da polícia classificou o incidente como um dos piores da história. A ONU acusou a República Tcheca de violar os direitos humanos na crise dos refugiados. Segundo a organização, muitos imigrantes ficam 90 dias presos. Famílias também estão sendo separadas. O governo se defendeu dizendo que as detenções são legais. Hoje, a Eslovênia pediu ajuda à União Europeia para lidar com o crescente número de refugiados que chegam no país. Nas últimas 24 horas, foram mais de 12 mil. Na fronteira da Sérvia com a Croácia, houve confusão. E na Áustria, dezenas de pessoas furaram um bloqueio policial. Veja a seguir, protesto de trabalhadores no Peru isola turistas brasileiros. E a história do motorista que recebeu uma multa por andar a mais de 300 km por hora. E o carro dele nem é tão veloz assim. Neymar está de volta à seleção para os jogos contra a Argentina e o Peru. E a novidade do time de Dunga é o goleiro Cássio do Corinthians. Nada melhor do que ter Neymar de volta. O atacante ficou de fora das 2 primeiras partidas das eliminatórias por causa da suspensão na Copa América. O Neymar voltando, sem dúvida nenhuma, ficamos muito felizes, aumenta o nosso potencial. Mas
Mas a grande novidade da lista foi o goleiro Cássio, do Corinthians. Estou indo lá para contribuir, para ajudar, para poder agregar e aprender também. Líder do Campeonato Brasileiro e também líder na lista do técnico Dunga. Com a convocação do goleiro Cássio, o Corinthians tem agora 4 jogadores na seleção. Quem não está com a presença garantida na partida contra a Argentina em Buenos Aires no próximo dia 12 é o presidente da CBF. Gostaria de pedir para os jornalistas que o assunto seja apenas a convocação. Então não pode perguntar sobre se ele vai ou não? Não. O senhor pode dizer depois, presidente, uma nota, alguma coisa? Por favor. No site da CBF? Pode passar ali. Tá. Desde a prisão dos dirigentes da FIFA na Suíça, em maio deste ano, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, não deixa o Brasil. Um grupo de brasileiros está isolado perto de Machu Picchu, no Peru. Um protesto contra o transporte público bloqueou a linha férrea, único acesso de saída da região. Lojas fechadas e turistas sem ter para onde ir. Os manifestantes invadiram restaurantes. Por telefone, conversamos com uma mineira que está entre os turistas. Na hora que estávamos nos restaurantes tentando almoçar, a população invadiu o restaurante, fez a gente sair, tivemos que nos esconder, porque eles foram agressivos com a gente. Cerca de 20 brasileiros estão presos na estação de trem há 2 dias. O serviço foi interrompido em um protesto contra a privatização de sítios arqueológicos na região de Águas Calientes, no Peru. É uma situação constrangedora, pessoas deitadas no chão da estação. A gente está sem comer, na verdade. A gente não tem água, não tem comida, não tem nada. No início da tarde, um grupo de brasileiros conseguiu contato com o consulado no Peru, mas um funcionário informou que não poderia ajudar. O Itamaraty, por meio da Embaixada de Lima, pediu providências aos institutos de assistência ao turista do Peru. Aqui em Águas Calientes não tem condições mais de estar nenhum dia. O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a ida de Suzane von Richthofen para o regime semiaberto. Ela havia recusado a mudança em 2014, mas mudou de ideia este ano. Suzane cumpre pena de 39 anos pelo assassinato dos pais em 2002. A Polícia Militar do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento de 450 armas de quartéis da corporação desde 1993, que teriam sido repassadas a criminosos. 50 PMs estão sendo investigados. Os motoristas enfrentaram 17 quilômetros de congestionamento na volta para casa na Grande São Paulo. Tudo isso por causa de uma carreta que tombou na rodovia Castelo Branco. A presidente Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que permite que mais de 6 mil lotéricas continuem operando no país. A nova lei, de autoria do deputado Beto Mansur, prorroga o funcionamento das casas mais antigas por mais 20 anos. Um mecânico baiano levou um susto com a multa que recebeu. Olha só, ele foi flagrado no radar a mais de 360 km por hora. Só que o carro dele não é assim aquela Ferrari. Imagine um trânsito assim, travado. Pois bem, aqui o motorista foi multado por ter ultrapassado o limite. Na verdade, ultrapassado muito. O carro que teria sido flagrado a mais de 360 km por hora é esse aqui, modelo 1996. E quando a gente entra, já vê, não está muito conservado não. E o velocímetro diz, o máximo é 220 km por hora. Bom, mas o dono garante que, na verdade, ele não consegue passar dos 80 km por hora, porque aí o carro sente e começa a tremer. Ele não vai, só anda devagarzinho mesmo. Nenhuma Ferrari chega a tanto. La Ferrari atinge apenas 350 km por hora. Numa reta, ficaria atrás do possante de Valmir. Quando a multa chegou, ele achou que era brincadeira e de muito mau gosto. 7 pontos na carteira de motorista e mais R$ 574. É esquisito. Estranhou demais, né? Com certeza. A Superintendência de Trânsito admitiu ter errado. Outros 22 motoristas também foram flagrados pelo mesmo radar, na mesma avenida e em altíssima velocidade. Seria só um teste do fotossensor. Acabou virando ocorrência por uma falha no sistema. Todas as multas, inclusive a de Valmir, foram canceladas. Mas a fama do carro superpotente já ganhou a vizinhança.
Se ele quer trocar com o meu ali, eu vou vender, né? Quem der 1 milhão, leva o carro. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens desta edição estão no R7 Play. Uma ótima noite para você. Fique agora com a Fazenda e a gente espera amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.